Força e honra, guerreiro! Iniciando hoje os estudos da Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, esta lei que você precisa ter guardada no seu coração porque cai em muitos concursos. Inscreva-se já no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative as notificações para receber em primeira mão tudo que estamos gravando para o seu concurso. Também, caso você goste, compartilhe com todos e deixe seu like, pois é tudo de graça e feito especialmente para que você seja aprovado. Você vai entender agora a origem histórica da lei. Se até hoje você não entendeu, se até hoje você não conhecia, vai conhecer hoje. A senhora, hoje já uma senhora Maria da Penha. Hoje você vê que ela está sentada numa cadeira de rodas e já vai entender o motivo. Maria da Penha, então, todo o processo começou no Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, o CEGIL, e no Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM. Eles e Maria da Penha formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Organização dos Estados Americanos, OEA, contra o marido. Mas o que esse marido fez? Você vai entender agora, através desse relato, o porquê é que esta lei se originou, que não foi bondade alguma do nosso legislativo ter originado esta lei. Então a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes é o marco recente mais importante da história das lutas feministas brasileiras. Em 1983, enquanto dormia, recebeu um tiro do então marido Marco Antônio Heredia Viveiros, que a deixou paraplégica. Depois de se recuperar, foi mantida em cárcere privado, sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato, também pelo marido. Por eletrocução, acreditem se quiser. Procurou a justiça e conseguiu deixar a casa com as 3 filhas. Depois de um longo processo de luta, em 2006, finalmente a Lei 11.340 foi promulgada. Todo o processo, então, começou no Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, já citado. Paralelamente, houve, então, um grande debate após a apresentação da proposta, feita por um consórcio de ONGs, que ganhou grande repercussão internacional e colocou as autoridades do país em xeque. Ou seja, o Congresso Nacional se viu cercado e quase que obrigado a promulgar ou até mesmo editar uma lei que previsse, no caso, a proteção à mulher. E esta, no caso, é a origem trágica da Lei Maria da Penha. Então a discussão chegou ao Congresso Federal, o governo federal, coordenada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Formou-se então um grupo de trabalho formado por representantes de diversos ministérios responsáveis pela elaboração de um projeto de lei, enfim, encaminhado ao Congresso Nacional. Um detalhe importante a respeito do marido da senhora Maria é que 9 anos depois da segunda tentativa de assassinato, Heredia foi condenado a apenas 8 anos de prisão e por meio de recurso jurídico ficou preso por 2 anos e está livre desde 2002. Hoje vive em Natal, no Rio Grande do Norte. Nada incomum. Agora vamos aos aspectos gerais. Para que você tenha uma compreensão da lei, é necessário que nós citemos alguns fatos. Se você não entender no primeiro momento, não se preocupe. Logo você entenderá no contexto. Primeiramente, a Lei Maria da Penha não apresenta crimes, mas sim procedimentos. Você vai entender que são apenas procedimentos, ordens processuais. Os crimes que estão citados, na verdade, nesta lei, estão tipificados no Código Penal e em leis extravagantes. Então, nada mais esta lei faz do que dar qual procedimento adotar-se-á no caso de agressão familiar. Quem pode ser sujeito ativo? Em regra, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, independente de orientação sexual. Lembrando que o sujeito ativo é aquele que pratica o ato. Então, quem pode praticar o ato de violência doméstica, familiar, é qualquer pessoa, certo? E o sujeito passivo? A lei ampara a mulher, porém existem raras exceções encontradas na doutrina e na jurisprudência. Você vai perceber que alguns casos que ela foi aplicada a homens, mas isso não vem ao caso neste momento, não se preocupe com isso. E o transexual é amparado? A doutrina majoritária entende que se houver troca de sexo, sim, o transexual é amparado, mas apenas no caso de troca de sexo, certo? Então, só o marido, namorado ou companheiro que responde pela lei? Não. Pode ser irmão, irmã, pai, mãe, filho ou empregada, a empregada no caso, como vítima. E você vai entender tudo isso.
você vai entender que muitos preconceitos que nós temos com relação à lei atrapalham na hora da nossa prova, e é isso que nós vamos quebrar agora. Então a lei fala sobre violência doméstica e familiar, agressão baseada no gênero feminino, e por isso é que ela protege a mulher. Então tem que haver essas duas ligações, a residência ligada à mulher. Então, precisa ser dentro de casa? Não. Âmbito da unidade doméstica, e você vai entender melhor logo em seguida, que é o espaço do convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente. Aquela pessoa que vem lhe visitar e fica algum tempo na sua casa pertence a seu âmbito familiar. Exemplo de fora de sua casa, a filha que bate na mãe na rua pode ser enquadrada na lei, se for em decorrência do gênero, se for enquadrado nos demais caracteres que nós veremos em seguida ao lermos a lei. O sujeito ativo, então, deve praticar uma das formas de violência previstas, e nós vamos em seguida verificar quais são estas formas. Precisa haver morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, dentre outros, que não são aqui citados. Então você vai entender que para que o sujeito ativo possa ser enquadrado, ele precisa praticar um destes atos contra a pessoa. A violência de gênero, então, tipo de violência física ou psicológica exercida contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas sobre base de seu sexo ou gênero, que impacta de maneira negativa em sua identidade e bem-estar social, físico e emocional. Você vai entender que é exatamente sobre isso que a lei trata. É a violência de gênero, a violência contra a mulher, impactando justamente nestas áreas. Em seguida, agora, nós vamos entrar no texto de lei e você vai entender com muito maior clareza. Então, a lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Também dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Esta lei, então, ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião, goza de direitos fundamentais, os mesmos previstos no texto constitucional. Então, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício de efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à liberdade, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, cidadania e à liberdade. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então cabe à família, à sociedade e ao poder público, e não somente ao poder público, criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. Então lembre-se que destaque em amarelo é questão quase certa. Na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares de mulher. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, perceba, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico ou dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, então é um dos requisitos compreendida como espaço de convívio perante as pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Segundo fato, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que se consideram ser aparentados, unidos por laços naturais. E um terceiro fato, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Não é necessária a coabitação. As relações, então, são reguladas por esta lei. Como você pode ver no artigo 7º, que aqui são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, certo? A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Você pode ler com toda tranquilidade. Aqui é apenas uma orientação. Então, a violência sexual, também entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que induza também a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, impedindo de decidir ou optar por isso. Então você percebe que é uma outra forma de violência, induzindo ela a forçar também ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem ou suborno ou manipulação que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. E também a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. E também a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então aqui você percebe medidas integradas de prevenção. Então a política pública que visa coibir a violência doméstica far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, a promoção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia, e também o respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar de acordo com os já estabelecido na lei. Então, o respeito também à implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência, a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos e outras parcerias entre órgãos governamentais, entidades não governamentais e implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar, além de capacitação permanente das polícias civil, militar, da guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos de áreas enunciados já na lei. E também tudo quanto às questões de gênero, de raça ou etnia. Então essa capacitação, principalmente, ela é de fundamental importância e ela é ressaltada na lei. Também temos em seguida da assistência à mulher em situação de violência doméstica, que a assistência da mulher em situação dessa violência será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, e no Sistema Único de Saúde, o SUS. Também no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, certo? Entre outras. E também o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, certo? Manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, afastamento do local de trabalho por até 6 meses, além da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, que compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência e profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, e também da síndrome da imunodeficiência adquirida a AIDS. Do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. E aqui uma alteração recente, que só você que está aqui acompanhando percebe. É direito da mulher em situação da violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. E na sequência uma série de alterações, mas essa aqui certamente é a mais importante. Também que a garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeito e pessoas a eles relacionadas. É mais uma garantia que a lei traz e que também foi incluída pela Lei 3.505 no ano de 2017, ano passado. Então você percebe que no atendimento à mulher em situação de violência doméstica, a autoridade policial deverá, não é uma faculdade, sim uma obrigação, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, perceba que é quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo local, seguro quando houver risco de vida, e se necessário acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então perceba que aqui há critérios que, primeiramente, ele deverá, a autoridade policial tem uma obrigação, em seguida é se necessário. Perceba sempre essas condições trazidas pelo texto de lei, pois elas são cobradas. Informar também ao ofendido o direito a elas conferidas nesta lei e aos serviços disponíveis é uma obrigação que, no caso, a autoridade policial terá. E também de remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com pedido de ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência. Então, o delegado ele tem 48 horas para remeter ao juiz todos os laudos. O Estado e o Distrito Federal, na acumulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs, de núcleos investigativos de feminicídio e das equipes especializadas para atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. Então perceba que é sempre uma ação conjunta entre as esferas, entre os estados e os distritos federais. E o Distrito Federal, aliás. Os juizados de violência doméstica e familiar
certo? Contra a mulher. Órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal poderão ser criados pela União. Perceba que aqui há uma inconstitucionalidade que foi abarcada pela lei, que é a competência civil e criminal reunida no mesmo tribunal. Vale ressaltar também que, no caso, a vítima só pode desistir do oferecimento da denúncia nas ações condicionadas de representação da vítima até até a aceitação da denúncia pelo juiz. Também as medidas protetivas de urgência, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas conhecer o expediente, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Novamente, o prazo de 48 horas. Então, o delegado tem 48 horas para remeter ao juiz e o juiz mais 48 horas para tomar as providências cabíveis. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. E também a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. E jamais a ofendida poderá entregar a intimação ou notificação ao seu agressor. Isso ocorria com grande frequência no passado, podem acreditar, até a lei trazer, no caso, a expressa condenação a esse fato. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, certo? As medidas podem ser aplicadas em conjunto ou separadamente. A suspensão da posse ou restrição de porte de armas para aqueles que têm, afastamento do lar, domicílio, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, já com fixação de limite de distância, contato com o ofendido e seus familiares e testemunhas e frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Em seguida aqui nós percebemos que a restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, ou seja, só é restrito ouvido o serviço especializado. Prestação também de alimentos provisionais ou provisórios. No caso, a vítima pode necessitar deste auxílio e o suspeito ser condenado a prestar este auxílio, certo? Em seguida aqui percebemos outros fatos importantes sobre as medidas protetivas de urgência à ofendida. Então, poderá, é uma faculdade, o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento, determinar a recondução do ofendido e seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos aos bens guardas do filho e alimento, determinar a separação de corpos e também para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ofendida e a proibição temporária para a celebração de atos de contratos, aliás, de compra e venda e locação. Então, o juiz procura proteger o patrimônio da vítima para que o agressor não se desfaça daqueles que têm em comum. E aqui o crime que eu havia citado no início, o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência e descumprimento de medidas protetivas de urgência, certo? Então, o artigo 24 traz que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, com uma detenção de 3 meses a 2 anos. E a configuração do crime independe da competência civil criminal do juiz que deferiu as medidas. E da atuação do Ministério Público, trazemos que o Ministério Público intervirá quando não for parte e caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e segurança, além de fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas e judiciais cabíveis. E a assistência judiciária, então. A assistência judiciária se refere que em todos os atos processuais deverá estar acompanhada de advogado e também que é garantido acesso aos serviços de defensoria pública, assistência judiciária gratuita. Também será garantido o direito de preferência nas varas criminais para processo e o julgamento de causas referidas no caput, lá no cabeçalho do artigo. Certo? Em seguida, podemos aqui perceber as disposições já finais, dizendo que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar ou promover, no limite das perspectivas, dentro das suas respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres, casas-abrigos para as mulheres e respectivos dependentes, delegacias, núcleos de defensorias públicas, serviços de saúde, também programas e campanhas de enfrentamento de violência doméstica e familiar, além de centros de educação e de reabilitação para os seus agressores. Então, a lei ela é bem ampla e ela prevê também essas coisas relativas ao agressor. Também, referente aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, porque ela traz uma série de abrandamentos, o que não é, no caso, benéfico para as mulheres. Já aqui estamos chegando ao fim da nossa lei.
Espero que você tenha gostado. Isso é apenas um resumo com os principais ressaltes dentro de uma série de mais de 10 mil questões elaboradas, aliás, realizadas, onde pude perceber o que é mais cobrado em multibancas, e especialmente nesta banca que está realizando o seu concurso. E então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, deixe seu like se você gostou e compartilhe com todos que precisam estudar esta lei. Também peço que você inscreva aqui embaixo todas as suas dúvidas, porque assim nós estaremos estudando juntos e aprendendo mais e evoluindo rumo à aprovação. Até logo e força, guerreiro!